Gente, antes de entrar no tema propriamente dito, quero abrir o vídeo hoje trazendo atualizações sobre Bolsonaro. Ele rompeu o silêncio, concedeu entrevista nas últimas horas, foi publicada no final da noite de ontem na coluna da Mônica Bergamo. Vamos ver o que o Jair falou sobre os últimos eventos. Quero falar bem rapidamente sobre a CPMI. Quero falar sobre o Braga Neto, que ontem foi alvo de uma operação, né? Teve seu sigilo telemático quebrado. E aí sim, a gente vai começar a entrar em alguns assuntos. O primeiro, ele vai começar a construir um alicerce. É uma coisa que eu até comentei com vocês recentemente. Eu quero falar ainda da decisão da Lava Jato. Aí a gente vai comentar umas coisinhas que no momento vão ficar no ar. A gente vai meio que tergiversar, mudar de assunto para falarmos sobre Eduardo Bolsonaro. Porque ontem ele aprontou uma que fez a esquerda ficar maluca. Ontem Eduardo fez uma coisa que eu acho que ele jamais esperaria que teria a repercussão que teve. E aí eu quero comentar com vocês, porque vai na linha de muita coisa que a gente está comentando. E aí depois a gente vai falar sobre alguns problemas que o Dilma está enfrentando, vai enfrentar, principalmente no âmbito da economia. E aí, esses três assuntos, a gente vai fazer um arremate final no quinto e último tema, porque no dia de ontem, duas pessoas em específico fizeram, cada um deles, um tweet que, assim, diz muito sobre o momento que estamos vivendo agora no Brasil. E eu acho que no final dará para fazer uma análise e tentar traçar alguns indicativos do que podemos esperar para o nosso futuro. E eu acho que é coisa interessante. Vem comigo que normalmente vocês sabem. Não prometo o que eu não vou cumprir. E eu acho que o vídeo hoje está muito interessante, pelo menos o que está se passando aqui em minha cabeça. E vamos começar. Rapidinho aqui, porque isso daqui foi amplamente noticiado. Sei que vocês viram, mas para quem não viu, eu faço questão de registrar em vídeo também. A Veja nos contou que a articulação do filho de Gonçalves Dias, né, que houve uma articulação do filho do Gonçalves Dias na CPMI do dia 8, o Nicolas Chores da Veja falou que o filho do Gonçalves Dias costurou uma conversa com o assessor de Elisiane Gama 2 dias antes do general depor na CPMI do dia 8, e é o que indicam mensagens de WhatsApp em poder da comissão. Você, SIC, vai trazê-lo aqui. Perguntou ao ex-chefe do GSI, a Gabriel Dias, que é o seu filho, que respondeu positivamente, informando o nome do auxiliar, acrescentou: ela, entre parênteses, a Elisiane Gama, disse para ele ir conversar com você. Procurada pelo radar, a relatora afirmou que desconhece. Ela não sabe de nada. E aí, no dia de ontem, durante a comissão, os deputados, mais especificamente o Felipe Barros, nosso deputado da direita, ele comentou sobre o caso, ele mostrou, colocou lá na TV a troca de mensagens, e o Felipe Barros fez uma coisa que ele talvez nem se lembre, mas que ele fez algo muito similar na CPMI das fake news em 2019, quando ele faz uma careação, na verdade, quando ele dá uma emparedada no general Santos Cruz, onde após o general Santos Cruz fazer toda uma explanação, o Felipe Barros pergunta: de onde foi que você tirou essa explicação? Não sei o quê. E o Felipe Barros emparedou porque foi a mesma explicação que estava lá nos materiais produzidos pelo Luciano Ayan. E aí o Felipe Barros foi algo muito similar, agora em 2023. Ele colocou ali, ó, à esquerda, isso passou na TV lá da Câmara, o que está no documento, em tese, qual era a pergunta que deveria ser feita para o Gonçalves Dias para ajudá-lo. E à direita está a pergunta que foi feita pela relatora. E ambas as perguntas você vê que são muito similares, dando a entender que sim, houve algum tipo, né? Sei, de mãozinha, né? Uma espécie de apoio, um apoio do bem, com muito amor, muito democrático, né? O Metrópolis recortou, postou isso ontem em suas redes, tá ali, ó. Assessor de Elisiane Gama encontrou-se com Gonçalves Dias antes do depoimento do general à CPMI, indicam mensagens. Parlamentares oposicionistas apresentaram conversas na sessão desta terça e acusaram a relatora de combinar perguntas com o ex-ministro do GSI. A senadora não desmentiu, ela não desmentiu, mas disse nunca ter visto G. Dias antes do seu depoimento e negou que combinou perguntas. Quem tem boca fala o que quer. Mas vamos lá. Informaçãozinha também, rápida. Backup de registros de entrada não lista visita de Delgatti no Ministério da Defesa. No vídeo de ontem,
Comentamos que o Delgatti foi condenado por mentir, fazer ilações contra um procurador. Deu errado? Deu errado, sim, deu errado. E no dia de ontem, a turma encontrou um backup que também mostra que as informações do Delgatti, que ele foi no Ministério da Defesa, não se confirmam. Ou seja, todo aquele caos promovido pela Rede Globo de televisão, principalmente lá na Globo News, inúmeras acusações contra Bolsonaro, que eles se valiam de apenas, não, estamos apenas noticiando o que foi dito pelo Delgatti. Eles estavam noticiando coisas que sequer tinham comprovação. Mas eles noticiavam daquele jeitinho contra Bolsonaro. E agora se encontrou e não provar nada. A gente está diante de um cara que cada vez mais se prova um mentiroso compulsivo e o consórcio faz o que faz, né, para tentar desgastar a imagem de Bolsonaro. Tá ali, é um backup dos registros de entrada recuperado pelo Ministério da Defesa, não lista a visita do hacker Walter Delgatti netas dependências da pasta ao longo do ano passado. E vamos correr, tem muita coisa no vídeo hoje. Bolsonaro concedeu entrevista, não vou trazer ela na íntegra porque é uma entrevista grande, bem interessante, mas eu peguei as principais partes para nós comentarmos aqui junto. Foi publicada às 11 horas de ontem, na conta da Mônica Bergamo, vocês podem encontrar lá para ler. A entrevista foi feita antes da cirurgia, o senhor já estava lá no hospital, estava ele com o Paulo Bueno, é o Bueno, acho que é Paulo Bueno, o sobrenome é Bueno, isso não tenho dúvidas, que é o advogado dele, estava também o Vanguard, eu sei disso porque tá ao longo da matéria, né? Tá uma espécie de uma introdução da matéria antes de chegar nas perguntas. Eu fui para as perguntas. Quero ver o que o Jair Messias Bolsonaro tem para falar sobre os eventos recentes. A manchete é aquela ali, ó. Bolsonaro diz que Cid é decente e não vai inventar nada. E afirma que pretende abraçá-lo em breve. A Mônica Bergamo pergunta para o Bolsonaro: como o senhor recebeu a notícia de que o tenente-coronel Mauro Cid faz uma delação premiada no âmbito dos inquéritos em que o senhor também é investigado? E Bolsonaro responde, com tranquilidade: ele foi pessoa de minha confiança ao longo dos 4 anos, fez um bom trabalho e tinha aquela vontade de resolver as coisas. O telefone dele, por exemplo, eu chamava de Muro das Lamentações. E olha que interessante, não só militares, mas civis que queriam chegar a mim vinham através dele. Eu grifei a primeira parte. E por quê? No vídeo de ontem a gente comentou, e se o vídeo tivesse saído um pouco mais tarde, né, ou então algumas notícias tivessem saído antes, teríamos comentado sobre a operação que aconteceu no dia de ontem, que teve como consequência a quebra do tiro telemático de Braga Neto. A gente vai falar sobre isso rapidinho. Mas mostrei que Mônica Bergamo, foi a Bela Megali? Não. Foi na coluna da Malu Gaspar, e o UOL também. Foi o UOL? Agora estou na dúvida. Mas pelo menos 3 veículos de imprensa a gente comentou ao longo de ontem. Não, foi Globo News, Globo e Folha. Acho que foram esses 3. Apontando que a delação do Cid deve pegar militares. Eles cravaram o nome de Braga Neto, Ramos e Heleno. Um veículo trazia o Pazuello, e não foi a Folha, a própria Mônica Bergamo falava do Pazuello e ainda mais o general da reserva. Então quando o Bolsonaro fala não só militares, mas civis, pode ser algum direcionamento do que o Cid possa vir a falar, a observar nos próximos dias. Depois ela pergunta: o senhor não tem medo de que ele fale alguma coisa que o comprometa? Uma coisa que te comprometa, Bolsonaro? Ele diz: eu não tenho. Não tenho mesmo. Ele não participava de nada. Eu estive com Putin, eu estive com Trump, éramos eu e o intérprete. Só eu, o presidente do país e o intérprete. Acabou, Zé Fini. Ele, o Cid, nunca estava, né, presente das conversas. Ele agendava ali os horários de encontro com chefes de Estado, com ministros, com autoridades, com comandantes de força, mas nunca participou dessas reuniões. Quando você conversa com os generais 4 estrelas, não fica nenhum tenente-coronel de lado, até mesmo por uma questão de hierarquia. Então, assim, Bolsonaro está convicto, pelo que ele está deixando aqui a mostra, que a não ser que o Cid invente, e depois ele vai falar, não acho que ele vai inventar nada, mas não tem nada que possa me comprometer. Bolsonaro dá a entender que ele não fez nada de errado e, na boa, eu acho que Bolsonaro tem muito crédito para falar sobre isso com base em fatos concretos da realidade que o Brasil presenciou, vide os vazamentos anteriores, vide a própria reunião ministerial, que acho que é o melhor dos exemplos. O Moro falou que ia derrubar Bolsonaro e o que o Moro fez? O Moro revelou para o Brasil quem era Bolsonaro entre 4 paredes. Um ser humano comum,
muito preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Mas vamos continuar. Então o senhor acha que Cid não tem nada para falar? E Bolsonaro disse: é uma pessoa decente, é bom caráter, ele não vai inventar nada. Até porque o que ele vai falar vai ter que comprovar. Há uma intenção de nos ligar ao dia 8 de qualquer forma. E o Cid não tem o que falar no tocante nisso, porque não existe nenhuma ligação nossa com o dia 8. Eu me retraí, né, após as eleições, fiquei no palácio por 2 meses, fui poucas vezes na presidência, recebi poucas pessoas. Não tenho o que falar. Ainda sobre o Cid, o senhor tinha um afeto por ele. E Bolsonaro disse: tenho. Sempre o tratei como filho meu. Eu sinto tristeza com o que está acontecendo. Eu não queria que ele estivesse nessa situação. Ele aí vai chegar desde 2021. Por fake news? Por causa de minhas lives? Em que eu falava do que estava acontecendo, pandemia? Qual é a tipificação de fake news no Código Penal? Não tem. É como ser acusado de ter maltratado um marciano. Não tem isso, bicho. Não existe. Por que se abre um inquérito dessa forma e os inquéritos duram para sempre? Qual é a intenção? E a última pergunta que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente fala do Braga Neto rapidinho. A Mônica Bergamo pergunta para o Jair: Valdemar, né, presidente do seu partido, diz que as decisões, né, são exageradas e que as brincadeiras vão se voltar como bumerangue contra o judiciário. O que é que o senhor acha? Bolsonaro disse que todo mundo meio que já está percebendo. Valdemar faz questão de falar sobre tudo, fala muita besteira, de forma absurda, né? Ele podia ficar calado por várias vezes, mas tem sido 100% comigo, né? Pelo menos no trato. Espero que continue assim. E aí Bolsonaro fala assim, ó, cara, como é que eu vejo tudo isso? Tem certas pessoas na República, de acordo com o poder que tem, parece que, sabe, que é imortal. Nem pra nada, vai fazendo as coisas e, sabe, eu acho que ele tá falando assim, até numa questão espiritual, transcendental. Cara, bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência, pensa o que você tá fazendo. Ele diz, ó, não existe pensar em, pô, será que teve alguma coisa feita por Bolsonaro contra a vontade, né? Vamos revelar? Não. A ideia simplesmente é ir no fígado. Aí Bolsonaro diz, e essa pra mim que foi a parte mais interessante, porque ele só tá colocando holofotes num ponto que eu acho que é extremamente relevante. Inclusive, isso daqui eu acho que vai se amarrar no final do vídeo. Tenho essa impressão que voltaremos nesta resposta de Bolsonaro. Não sei porquê. Mas enfim, Bolsonaro fala assim, ó. Se eu estivesse acabado politicamente, não seria assim. A pressão é enorme porque eu represento alguma coisa ainda para o nosso Brasil. E se um dia vier acontecer um retorno à presidência da República, o que é muito difícil, a gente saberá como se conduzir melhor, sem a experiência que tive no início do mandato. O nosso governo, queiram ou não os críticos, marcou a população brasileira. Queiram ou não, marcou. Se a gente voltar. Eu não acabei politicamente. Guarda isso. Quem sabe a gente volta no final do vídeo. Falando aqui rapidamente, comentamos sobre a possibilidade do Braga Neto estar incluso em alguma coisa que o Cid venha a falar. E aí no dia de ontem, logo pela manhã cedo, você vê ali, ó. Polícia Federal cumpre mandados contra ex-integrantes do Gabinete de Intervenção no Rio de Janeiro. Braga Neto tem sigilo telefônico quebrado. E muitas pessoas se questionaram assim, pô, quebrou o sigilo telefônico do Braga Neto para tentar encontrar alguma... Mas assim, mas esse ocorrido aqui foi em 2018. Estamos em 2023, tem 5 anos. 5 anos se passaram. Sabe, tem certo uma distância temporal. Será que vai achar alguma coisa? As pessoas perguntaram. E no momento que o Brasil vive, é muito difícil as pessoas não ficarem pensando, inclusive besteiras, né? Ficar fazendo uns questionamentos internos. É normal. É do jogo, né? É o momento político que o Brasil vive. A UOL relatou, logo a seguir, logo após a operação, Braga Neto vê jogo político em operação da Polícia Federal sobre a intervenção, segundo a Carla Araújo. Aí diz que ele não é alvo da operação de hoje, mas seu nome vem à tona pelo cargo de interventor que ocupava na época. Ele não foi alvo, mas teve o seu sigilo telemático quebrado. De acordo com o aliado do general, os integrantes da intervenção
A operação de hoje seria uma tentativa de desgastar a imagem do general por conta da candidatura à prefeitura da capital fluminense. Aí, 12h20, o Braga Neto postou uma nota oficial, a imprensa, aqui, a parte que, pelo menos para mim, é a mais relevante de todas, porque ela levanta alguns questionamentos, e que eu acho que esse questionamento é quase que uma resposta, mas vocês tiram a conclusão por vocês. O Braga Neto fala assim, ó. Os 3 primeiros parágrafos. Diante das matérias vinculadas hoje pela imprensa, é importante reiterar que os contratos do Gabinete de Intervenção Federal, que a partir de agora chamaremos de GIF, que é o Gabinete de Intervenção Federal, seguiram absolutamente todos os trâmites legais previstos na legislação brasileira. Com relação à compra de coletes balísticos da empresa americana CTO Security, é preciso destacar que a suspensão do contrato foi realizada pelo próprio GIF, após avaliação de supostas irregularidades nos documentos fornecidos pela empresa. Isto posto, os coletes não foram adquiridos. Não foram adquiridos. Porque estão vendo lá esse contrato. Não. Superfaturamento. Mas não adquiriu. Como é que você tem um superfaturamento? Não adquiriu, né? Encerrou o contrato. O próprio GIF, ele diz, ó, os coletes não foram adquiridos ou tampouco entregues. Não houve, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidade por parte da administração pública. O empenho foi cancelado e o valor total mais a variação cambial foram devolvidos aos cofres do Tesouro Nacional. Então muita gente se questionou, pô, mas então por que o Braga Neto teve seu sigilo telemático quebrado? Um negócio de 5 anos atrás, ainda mais quando o próprio GIF, o Gabinete de Intervenção Federal, encerrou o contrato, não teve nenhum prejuízo para a máquina pública, já que o contrato não foi celebrado. As pessoas se questionaram. E eu acho que vocês já têm uma conclusão. Vamos continuar. A CNN soltou esta nota. É a CNN quem diz. Polícia Federal aposta em provas sobre milícias digitais em operação contra Braga Neto. Eu não entendi. Não era para ver sobre a intervenção e agora já se espera outra coisa. Confuso, meio confuso. Flávio Bolsonaro postou essa notícia e falou a naturalidade com que parte da imprensa reconhece a Phishing Expedition. O que o Flávio tenta falar, Phishing Expedition em tese é quando você tem acesso a algum material eletrônico, né? E você inicialmente tem um objetivo, mas você aproveita, já que eu tô aqui dentro, né? Deixa eu dar uma olhadinha, ver, eita, o que é que tem aqui, né? Vocês estão entendendo. Inquérito para apurar a compra de coletes de 5 anos atrás, mas a real intenção seria as milícias digitais? São aqui os questionamentos do Flávio Bolsonaro. Vocês tiram as suas conclusões. Mas vamos lá, vamos adiantar. Já gastei 18 minutos, já tem muita coisa pra gente comentar. Falei pra vocês ontem sobre essa questão da Lava Jato, que eu falei, gente, vendo essa situação, e eu acho que às vezes a gente olha a coisa, ela gera uma revolta, e essa revolta acho que é fácil de perceber. E eu dou um exemplo pra vocês. Você concorda comigo que quanto maior o valor, maior deve ser a revolta? Se alguém causa um prejuízo de R$5 pra tu fica chateado. Mas se o cara te causar um prejuízo de 5 mil, eu tô dizendo que algum de vocês, se tiver um prejuízo de 5 mil, eu perguntar, meu Deus, minha vida acabou. Onde é que eu vou tirar R$5.000? Se tu tiver um prejuízo de 5 milhões, aí tu nem liga. Porque assim, irmão, é impagável. Tu não tá assim, impagável. Beleza, cobra aí, faz o que tu quiser. Se for 50 milhões, então assim, é um negócio que é escalável. E quanto maior, mais preocupado você fica. E por que eu tô levantando isso? Recentemente, saiu uma nota que não envolve nenhum tipo de escândalo. Era uma nota que falava apenas que as empreiteiras que outrora estiveram envolvidas nas confusões da Lava Jato, elas queriam ter uma linha de crédito de 100 milhões de dólares. Na conversão cambial, R$500 milhão. Foi um estardalhaço. Meu Deus, é um absurdo. Não acredito, porque guarda um sentimento.
O valor é considerável. E você vê a questão das empresas. Só que, no Brasil, a gente teve outro evento que também foi marcante, e marcante de uma forma negativa, que foi o PAC. Coisas que tiveram confusões das mais diversas, só que não consegue despertar essa mesma emoção. E aí que na época eu falei em vídeo. O novo PAC que está sendo proposto está se falando de 1 trilhão e 700 bilhões. São 3.400 vezes, 3.400 vezes a linha de crédito de 100 milhões que as empreiteiras estão falando. Então, assim, se fosse para a gente agir de forma lógica, o PAC deveria causar muito mais revolta, mas não causou. O simples fato das empreiteiras querem... E não é nada errado, só estavam solicitando junto ao governo, pô, dá uma ajuda aí, né? De boa. Ninguém tá falando nenhum esquema nem nada. Só que causa revolta porque as pessoas têm, sabe, uma memória afetiva muito negativa das coisas. E eu tô trazendo essa situação por quê? Porque eu falei no vídeo ontem sobre aquela decisão, a última aí que envolve a Lava Jato, pegou o Brasil de surpresa, ao ponto que até os jornalistas começaram a se questionar. E aí eu falei em vídeo assim, eu falei, gente, eu acho que essa decisão, além do impacto político e além do impacto jurídico que ela traz, eu acho que essa decisão, ela também traz um impacto social. E eu acho que ela traz um impacto social porque os petistas, eles politizaram a coisa. Os petistas, eles trataram esta decisão como uma grande vitória. Assim, eles passaram do ponto. Eles saíram criticando pessoas que não tinham nada a ver, metendo o dedo na cara de jornalista, chamando jornalista de mentiroso. Então, assim, muita gente ficou chateada. A Malu Gaspar, ela publicou um livro sobre o tema. Diversas pessoas na esquerda foram pra cima dela. Foram pra cima dela. Como se nada daquilo tivesse acontecido. Então você começa a gerar um impacto social, que é o quê? É assim, uma certa cisânia, um sectarismo. Você tá aqui, jornalista, grande mídia, você escreveu um livro, aí você tá vendo um monte de petista botando dentro da tua cara, te chamando de mil e uma coisas, sendo ofensivo com você. Isso não é bacana. Isso não é bacana. E, além disso, foi uma decisão polêmica. Foi uma decisão que, por si só, ela já causou muitos sentimentos controversos, né? Enquanto os petistas celebraram, a turma do consórcio falou, o que é que tá acontecendo? Gente, pelo amor de Deus. Não, peraí. Assim, mas assim também é demais também. E aí foi tendo alguns desdobramentos nos últimos dias, desdobramentos. E aí que eu tô fazendo esse exemplo do PAC e lá vai e coisa, esta decisão, eu acho que ela deu uma certa elevada nos ânimos, na temperatura do Brasil. E nas últimas horas, saíram algumas notas importantes e um editorial, mais um, do Estadão hoje. Uma das notas saiu na Veja. E é uma nota muito complicada, que é aquela ali, ó. Governo agora diz ao Supremo que localizou a cooperação na Suíça. Tá? E o que é que isso tem de mais? Calma que a gente explica. A Malu Gaspar, que vinha sendo atacada, ela posta essa nota e fala: o pedido que não existia, agora existe. E agora? O ministro vai voltar atrás? Como faz? Como faz? E aí? A nota é essa. O governo diz agora para a Suprema Corte que localizou a cooperação suíça no caso do Odebrecht. A Justiça havia dito ao ministro não ter encontrado dados sobre cooperação internacional para importar sistemas. E aí o ministro, na hora de tomar a decisão, ele se baseou nessas informações. É óbvio que tomar a decisão foram diversas informações, mas uma das informações que o ministro acatou na hora de dar a decisão dele, a decisão que chocou o país, foi com base em um dado impreciso. Foi um dado impreciso, foi um dado que falou, não achamos. Aí o ministro falou, ó, já que não achou, a coisa tá errada. Só que agora achou. E aí? Por isso que a Malu Gaspar tá perguntando, vai voltar atrás? Vamos entender mais. Tá ali, ó. Depois de ter sido informado ao ministro Dias Toffoli, no final de agosto, que não havia encontrado em seus sistemas qualquer dado sobre a existência de cooperação internacional oficial, né, pelos canais oficiais, para trazer ao Brasil, no âmbito da acordo leniense da Odebrecht, os sistemas que geriram o Departamento de Propinas da empreiteira, o Ministério da Justiça enviou a Toffoli nesta terça um novo ofício.
A pasta agora diz ter localizado uma cooperação com a Suíça para recebimento das provas pela PGR entre 2016 e 2017. Aí a Veja explica que, inicialmente, a diretora do DRCI, Carolina Yumes de Souza, informou a ele que o órgão do Ministério da Justiça não tinha encontrado, e eles fizeram inicialmente uma primeira busca no sistema deles, no SEI, onde eles tentaram usar com alguns filtros, o número de protocolo. Tenta botar pelo número. Pô, não achou pelo número. Pô, então tenta procurar pelos termos. Doutor Olsis. Tenta procurar pelo termo. MyWebDB. Coloca isso daí. E ninguém achou. Sabe? Você foi tentando procurar. Pensa no seu computador, cheio de pasta, arquivo. E você, bicho, você botou lá umas coisas, você fala, nossa, não tô achando. E não acharam. O resultado das pesquisas foi negativo. Não encontraram. No primeiro momento. Encontraram e depois mandaram ofício ontem. Aí, o tempo passou, aí falou, no novo documento remetido nesta terça, no caso ontem, o DRCI diz ter identificado seus sistemas em uma nova pesquisa um pedido de assistência em material penal para obtenção da cópia eletrônica dos dados relativos ao sistema Doutor Olsis, que é exatamente o que estavam procurando inicialmente. Isso após o pedido da PGR, a solicitação do DRCI foi enviada à Suíça, onde o material era mantido no dia 3 de junho de 2016. Aí o conteúdo do sistema foi remetido em setembro de 2017. Enfim, falando, o Ministério Público realmente pediu pelos canais oficiais, do jeito certo, como manda o figurino, não teve nenhum artífice, não teve nenhuma manobra irregular. Não, aconteceu a coisa bonitinha. A diretora do DRCI diz ao ministro que, para localizar as informações que eles não encontraram na primeira busca, para encontrar agora, nesta segunda busca, o órgão se valeu de uma pesquisa com dados mais detalhados, incluídos em uma nota pública divulgada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, no dia 6. Dia 6 agora, a NPR tinha mais algumas informações, mandou pro DRCI e falou, tenta pesquisar o documento, assim, olha essa informação, pá, bota esse dado tudo junto, Acharam. E agora? Desta maneira, em que pese o pedido de cooperação jurídica internacional não tenha sido realizado no bojo da ação informada originalmente, informa-se que foi enviado o pedido, ela está lá, né? É como está na decisão. A gente não achou no início, mas agora achou. E aí a Veja diz, mais uma vez, que o ministro, ele citou a resposta inicial do DRCI, a primeira pesquisa, que não encontrou, como um dos elementos a evidenciar que o material dos sistemas da propina da Odebrecht haviam sido incluídos em seu acordo de leniência de maneira ilegal, à margem dos canais oficiais. Você pegou provas, materiais e você colocou, mas como foi que você obteve isso? Você obteve pelos canais legais? É o que indicava, já que não acharam nos sistemas do Ministério Público, só que agora achou. E agora? Vai rever a decisão, não vai? E aí que entra o ponto. Tanto faz não, porque se rever muda muita coisa. Se não rever também, porque vai ter os impactos jurídicos e vai ter os impactos políticos dela. Jurídico, algumas empresas podem recorrer, falar, pô, tive um prejuízo disso, tive um prejuízo daquilo outro, quero ressarcimento, beleza. Só que o impacto social dessa decisão, ela já aconteceu e ela não será revertida. O impacto social não tem mais, que é esse sentimento que os petistas criaram na sociedade, um sentimento de revolta. E eu acho que quem ilustra muito bem é a turma do Estadão. Eles escrevem um editorial no dia de hoje, onde eles criticam o judiciário, porque se você não lê, foi o judiciário que tomou a medida. Então, beleza, em tese você deveria criticar o judiciário. Só que o Estadão também associa o PT. Mas por que associar o PT se é uma decisão jurídica? Porque os petistas fizeram a festa. Os petistas fizeram questão de trazer para si a decisão e dar áreas de coisa política. Por culpa dos petistas, por culpa dos influenciadores petistas, dos jornalistas petistas, dos militantes petistas, dos deputados petistas. Agora, aceita aí a confusão que vocês criaram. Ali, ó, fatos ao gosto do freguês. Está em curso um movimento que, antes de buscar aprimorar as instituições,
se presta a apagar da história as evidências do maior esquema de corrupção que se tem notícia do país. Olha como o tom da imprensa começa a mudar em relação a alguns assuntos. Parece ter dado impulso, a decisão do ministro parece ter dado o impulso que faltava para uma onda revisionista que já se pronunciava desde o início do ano. E que onda é essa? Que onda é essa, irmão? Aí diz, né? Antes se fosse um movimento voltado ao aprimoramento das instituições, dos processos de combate à corrupção, papapá. Na superfície até pode ser, mas ao que tudo indica, trata-se antes de uma desabrida cruzada pela reacomodação dos fatos, como se a sociedade brasileira fosse composta integralmente por tolos ou indivíduos de memória curta. Não nos façam de besta, é o que os jornalistas estão falando. Menos de 48 horas após a posse do Lula, já estava claro que os acordos de leniência assinados por empreiteiras que ganharam muito dinheiro durante gestões petistas, por meio de contratos eivados de vícios, haviam entrado na alça de mira do novo governo. Olha só, então, o Estadão falou, ó, já botou na conta do petista. É o que eu tô falando pra vocês. Vocês estão aí, ó, desde o início do ano inventando confusão. É o impacto social da medida. E também no TCU. Basta lembrar que o ministro Rui Costa, enquanto ainda acomodava seus pertences no gabinete da Casa Civil, defendera a contratação dessas empresas para acelerar obras públicas sem depender do orçamento. E a nota continua. E vai falando várias coisas. E essa situação, que ela realmente gerou uma revolta generalizada, só os petistas defenderam. Sem brincadeira, só os petistas defenderam. Teve jornalista que ficou calado, mas defender, botar a cara na imprensa e falar, ó, tá certo, gente, ninguém fez isso. Merval Pereira escreveu um texto contra isso, sentando a bolacha. Malu Gaspar tá sempre batendo na tecla. A turma da Veja, idem. A turma do bastidor, Laures Costegui, escreveu um longo texto. Eu até fiquei brincando semana passada. Falou, ó, nota democrática, viu? Jornalistas do UOL, que são bem extremistas em seus comentários, também criticaram com veemência. Só o Reinaldo Azevedo que ela elogiou. Mas o Reinaldo Azevedo é petista, né? Então, não conta muito. Então, assim, o PT, ele já conseguiu irritar. O PT já conseguiu irritar as pessoas no âmbito. E tem outros que o PT também vem irritando. Mas guarda isso. Guarda isso na cabeça que é no final do vídeo a gente vai fazer um arremate final. E eu vou estar falando, talvez, né, daquela resposta de Bolsonaro. Aí veja. Procuradores recorrem de anulação de provas e criticam a decisão do ministro. Os procuradores recorreram na segunda-feira, ontem saiu essa notícia, a observar os próximos fatos, ver o que pode e o que não pode acontecer. Vamos correr. Ainda tem muita coisa pra gente comentar. Aqui agora que as coisas começam a ficar muito interessantes. É aqui que começa, acho que o nosso dossiê propriamente dito. Aqui são histórias que você jamais verá na imprensa brasileira. Aqui é a nossa análise qualitativa, né? Nossas análises do clima nas redes sociais. Estava eu passando nas minhas listas da turma da esquerda, vendo que a esquerda está debatendo no Twitter. Quando eu me deparo com esse tweet, falei para vocês dessa figura, Gustavo Castagnol, filiado ao PDT. Gustavo Castagnol, um cara da esquerda, ele postou ontem, às 7h30 da noite, gente que se diz que é de esquerda e está indignado com Eduardo Bolsonaro compartilhando o Aldo. Que Aldo? Aldo Rebelo? Mas não com o governo querendo acabar com o piso constitucional da saúde e educação. Quem está indignado com Eduardo compartilhando o Aldo, mas não está indignado com o governo Lula, segundo o Gustavo, querendo acabar com o piso constitucional da saúde e educação, essa pessoa não é de esquerda e nem sabe o que é ser de esquerda. Eu falei, o que é que está acontecendo? Peraí, a esquerda está brigando por conta de Eduardo... O que é que Eduardo Bolsonaro... Eduardo Bolsonaro, o que é que você fez? Aí eu fui lá olhar. Eu fui lá olhar para entender. E foi isso daqui. Olha só. Olha isso aqui. Aquele meu momento de me achar um pouquinho, né? Gente, eu venho falando para vocês que o ponto que causa confusão,
de bater na tecla é essa questão aí, né? Agenda verde, algumas coisas que o Lula tá fazendo. Mas não precisa deixar de falar das questões que envolvam o judiciário, mas também inclui essas situações. Falar de soberania, dentre outros assuntos. Aí Eduardo Bolsonaro faz o quê? Posta um vídeo de Aldo Rebelo, filiado ao PDT atualmente. Olha o que Eduardo Bolsonaro escreve, ó. Aldo Rebelo fala sobre judiciário, na corte, oposição, Constituição, Assembleia Constituinte. Ele fala sobre soberania também ao longo do vídeo. E tá ali, ó. E olha o complemento. Aldo é ex-PCdoB, atual PDT. Eduardo Bolsonaro deixa claro, ó. É um cara... Ninguém vai me falar que ele é bolsonarista. Foi presidente da Câmara, deputado federal por 5 mandatos, ministro da Defesa e Esportes e até esteve num documentário da Brasil Paralelo sobre a floresta amazônica. Até botou um pouquinho da agenda verde. E botou o vídeo. E aí eu fui tentar entender. Eu falei, tá, o Gustavo Castelão falou, por causa desse vídeo. Mas quem é que está reclamando? E mais do que isso, está reclamando sobre o quê? E eu fui tentar entender. Antes de mostrar as reclamações da esquerda, quero mostrar para vocês um post de um super conservador. Os super conservadores estão demais esses tempos. Eduardo Bolsonaro só postou um vídeo, uma pessoa da esquerda, está reclamando sobre algumas coisas que também são preocupações da direita. Aí o cara fala assim, ó, imaginem o Olavo vendo Eduardo empoderar Aldo Rebelo. Eu falei, pronto, bicho, cai de um vídeo, vai cancelar Eduardo Bolsonaro. Agora tá assim as coisas, né? Você entrevista alguém, você vai a algum canal que não é da direita, que aceita, não, tá cancelado. Você já não presta mais. Os super conservadores estão demais. Eu sigo sendo cancelado. Mas vamos continuar. Vamos dar uma olhada. A gente vai voltar no post do super conservador. Jones Manuel. Uma figura da extrema esquerda. Aldo Rebelo e companhia estão transformando um debate sério para a soberania brasileira e compreensão da atuação do imperialismo em apito de cachorro para a extrema-direita. Do outro lado, liberais de esquerda saem das profundezas tratando o imperialismo como teoria da conspiração. Temos em português um acúmulo sério, qualificado e responsável. Ele está falando de pesquisa, documentos, notícias sérias que mostram relações entre onguismo, neoliberalismo e apologia do terceiro setor e desmonte do Estado, como essas pessoas estão desmontando o Estado brasileiro. Temos também em português ótimas e sérias pesquisas sobre a atuação de órgãos como Fundação Ford e Open Society. Aí eu vou traduzir. Vou desesquerdizar o texto do Jones Manuel, para você entender. O que é que ele está falando? Ele está dizendo que o que o Aldo Rebelo anda falando, etc e tudo mais, está servindo aos interesses da esquerda. Desculpa, da direita. A direita está pegando esses discursos para utilizar em defesa e para fazer a denúncia de ações contra a soberania nacional. Olha o que você está fazendo. A esquerda está... Olha o que o Aldo Rebelo está denunciando sobre as ONGs, sobre a Amazônia. E por que ele está falando isso? Porque as denúncias que o Aldo... Vamos pegar... Porque ele botou o Aldo Rebelo de exemplo. A gente está falando aqui do caso do Eduardo Bolsonaro. O que o Aldo Rebelo está comentando, a esquerda não reverbera. A esquerda fez um pacto de silêncio. Por quê? Porque não pode criticar o Lula. Porque o Lula tem pouca margem de manobra. É a teoria do Rui Costa Pimenta do PCO, que fica repetindo igual papagaio no Brasil 247. Ele usa lá na tuxa. Não, gente, não critiquem o Lula porque ele tem pouca margem de manobra. Ele não pode ser bravo, ele não pode peitar o imperialismo. Então, CPI das ONGs, ninguém da esquerda comenta. Eu já trouxe aqui em vídeo postagens, por exemplo, da Gringa Brasília, que é de esquerda, onde ela reclama que a esquerda não está denunciando nada do que vem sendo revelado na CPI das ONGs.
E depois ele faz a segunda crítica, ainda no primeiro, falando que, ó, do outro lado, liberais de esquerda. Liberais de esquerda. O que é que ele chama de liberal de esquerda? O que a direita chamaria de globalistas. O Faria Lula, né? A turma da Faria Lima que faz o L. A galera tipo Armínio Fraga da vida. O Felipe Neto, né? Os liberais progressistas. Vamos tentar capturar nos termos. Então, seria essa turma saindo das profundezas, tratando o imperialismo como teoria da conspiração. Imperialismo, o que eles dizem, pode traduzir como globalismo. Ele fala, ó, essa turma aí tá falando que é teoria da conspiração. O Jones Manuel, ele tá naquela esquerda mais raiz. PCdoB, comunista, com esse martelo. E é o que eu venho comentando para você nos últimos dias. Existe uma tensão entre esses grupos. As ideias não são as mesmas, mesmo que ambos apoiem o mesmo presidente da República, as ideias não são iguais. É tipo Partido Novo e os conservadores. Tem a turma lá, João Amoedo, prudente sofisticado, mas você não dá pra falar que essa turma pensa, né, e tem os mesmos valores dos conservadores. São muito diferentes. E depois ele reclama o quê? Ó? Temos em português matéria séria mostrando ó, a relação entre ONGs. O neoliberalismo que ele diz é o que a gente trata como, por exemplo, os globalistas que operam através da agenda SG, corrompendo o mercado financeiro. Eles chamam de neoliberal. É uma porcaria. É a turma da FHC, que pra gente de esquerda. Então, assim, abstrai um pouco o termo, tenta entender o que ele está falando, o que ele está reclamando. Ele fala não, que tem um material mostrando como as ONGs, essa turma, essa apologia ao terceiro setor, que é o setor das ONGs, sociedade civil, isso e um demônio do Estado. Tem pesquisas sérias. Então dá para falar que é mentira. E que também tem pesquisas sérias mostrando a atuação do Soros. Só que quem foi que capturou essa agenda? Quem foi que capturou essa pauta? Quem que realmente está preocupado com o Brasil hoje? É a direita. Então, quando se fala, quando se denuncia sobre isso, quem está denunciando? É a direita. E o cara não sabe o que fazer. Ele não sabe. Porque as críticas a isso hoje estão na direita. E eles querem retomar. Porque é essa galera que, por exemplo, vem tentando influenciar na nomeação de um próximo ministro da Suprema Corte Brasileira e parte da esquerda tá maluca da cabeça. Vamos continuar. Olha pra isso daqui, por causa de um vídeo que o Eduardo Bolsonaro compartilhou. Eduardo Bolsonaro acabou de compartilhar vídeo do Aldo Rebelo. Eu não vou comentar mais nada. Prefiro respirar fundo e preservar minha sanidade mental. Mas convido todo mundo a pensar, repensar e colocar as próprias percepções contra a parede. Eu sou de esquerda. E vocês? Eu sou de esquerda. Vocês são de esquerda ou não são? Ó, temos que cancelar o Aldo Rebelo. Aí olha o que o cara disse. Rapaz, ó, ontem eu comentei sobre a Haddad tentar mexer no piso da saúde. Se um filho de Bolsonaro compartilhar meu post, o post vira de direita? Sim. Sim. Se compartilhar o seu post, você é de direita? Você é de direita! Olha como a turma tá lelé das ideias. Aí saiu essa notícia. Esse Tamir Paralelo, acho que é Felipe Tamir o nome oficial desse cara. É um perfil meio que de apoio, igual do cara. Esse Tamir é da ala do Ciro Gomes. Da ala da esquerda. Ligado ao PDT. Que é ligado ao do Rebelo. Aí ele compartilha a notícia do Globo que diz, ó. Com voto de petistas, Conselho de Ética arquiva a representação contra Eduardo Bolsonaro apresentada pelo PT. Aí o que ele diz? A culpa é do Rebelo. Não é? Se o Eduardo Bolsonaro não foi caçado, a culpa é do Rebelo. Compartilhado pelo Bananinha. Aí ele fala, vai tomar naquele lugar, seu neoliberalzinho de porcaria. Revoltado que os petistas reclamam porque o Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo e agora querem cancelar o Aldo Rebelo, enquanto os petistas estão ali fazendo isso. Assim, a pessoa são um bando de hipócrita. Vocês são um bando de hipócrita. Aí vê esse. Snow do Sertão. Começa a ler. Pela terceira vez, Aldo Rebelo é usado como token pela família Bolsonaro? Já pode pedir música no Fantástico. Não é por acaso. Não é por acaso também que participou de programa do Brasil Paralelo. A ala fisiológica e a ala reacionária do PDT vão acabar afastando militantes ideológicos. Oh, peraí. Vamos tentar entender. O que a turma está divulgando do Aldo Rebelo são essas denúncias, primeiramente contra as ONGs, Amazônia, denúncias contra a Agenda Verde.
Se o Snow tá falando que vai afastar o militante ideológico dessas alas, é porque o cara vai perceber que ele tinha uma imagem errada sobre a direita, sobre os bolsonaristas, sobre os conservadores. Ele fala, pô, então peraí, então me enganaram. Então quer dizer que os bolsonaristas, eles sim se importam com o Brasil, sim, eles estão contra essas forças transnacionais. Quer dizer então que os bolsonaristas estão a favor da soberania nacional. Mentiram pra mim. Caraca, bicho. Aí ele abre um canal, abre outro, vê os comentários, conhece as tias do Zap, fala, bicho, eu estava sendo enganado na esquerda. É o que ele tá me deixando entender com essa postagem. É o que ele está deixando entender. A turma tá preocupada demais. Aí o Pedro Rossi da RT comentando, ó, o PDT acabou, assim como o PT, depois que o Lula se for. Aí vem um comentário, ó, o cara, um conselho. O pior erro é jogar o Aldo Rebelo pro outro lado. Vocês estão cancelando o cara, bicho. Vai ter uma turma na esquerda que vai virar direita. E, gente, sabe uma válvula? Um pneu de bicicleta, todo mundo já teve. O ar só entra. Na hora de sair, ele tampa. É uma válvula. É como a política. O cara tá na esquerda. O cara saiu da esquerda pra direita, ele não volta. É a válvula da bicicleta. Tá preso. Ele acordou. Ele não volta mais pra esquerda. Você só desperta uma vez. Você só desperta uma vez. Virou direita pra sempre. E agora? Agora chora. Agora é 22 com força. Vamos que vamos. Vamos continuar. Eu deixei isso aqui eu fui para ir construindo o assunto, né? Vocês acham que impactou ou não um simples vídeo postado por Eduardo Bolsonaro, vendo essas postagens, algumas, a ponto do Diário do Centro do Mundo soltar uma notícia? Virou notícia em um portal petista. Esse é o apelido de Gachurró. Persigam e cancelem. Eduardo Bolsonaro posta vídeo do Rebelo, detonando um monte de coisa. Pontos militares. Olha aí. Olha aí. Aí olha esse radicalismo. Eduardo Bolsonaro e Aldo Rebelo na cadeia. Simples assim. Hoje, fofinho, você não tem nem meio soldado. Ou você é de esquerda ou você vai pra cadeia. Esse posicionamento, ele parece muito radical, né? Muito radical. E esse radicalismo do PT, ele causa um impacto político. Jurídico não vai, porque ninguém vai. É ódio do bem, é ódio do amor, então não tem problema. Mas assim como a decisão lá atrás, que a gente começou da Lava Jato, eu acho que ele também tem um impacto social. A turma tá começando a ficar chateada. Já saíram algumas notas na imprensa, né? Mostrando como os militantes petistas estão atacando figuras de destaque, comentamos até ontem, do Viver. Jean Willis, René Silva, o que os petistas... Não pode criticar que os petistas... Bicho, vem lá o gabinete do ódio. E a imprensa não gosta disso. Mas calma lá. Vamos refletir aqui mais uma vez, né? Lembra do super conservador? Será que o que Eduardo Bolsonaro fez realmente foi tão nocivo? Ou será que o que Eduardo Bolsonaro fez, acho que na melhor das intenções? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro fez o seguinte, ó. Tanto que, olha o segundo parágrafo. O Eduardo fez questão de pegar alguém da esquerda, comentando sobre o tema, e falar, cara, até a esquerda tá começando a se questionar sobre algumas coisas. Reflitam, cara. Reflitam. Eu acho que ele fez nesse sentido, não para empoderar o Aldo Rebelo, né? Eu não acho que ninguém da direita vai deixar de votar no Eduardo Bolsonaro para votar no Aldo Rebelo. Eu não acho. Vocês não vão tentar me convencer disso, mas vamos continuar. As coisas vão ficar bem mais interessantes. Vamos correr, meu Deus, ainda tem muita coisa. Diga-me que fake news queres proibir e eu te direi quem és. Pega o que eu comentei até agora e vamos analisar à luz desse texto, publicado ontem pelo Estadão. E olha como as coisas vêm a calhar. O PT não se aguenta. Eles pegaram o caso do Alexandre Garcia, que a gente comentou, que o Alexandre Garcia, ele pode ter errado. Que seja 1000%. Mas ele pode ter errado em tudo. Em tudo. Mas nada justifica o que está sendo feito. Nada. Eu trouxe ontem vídeo, postagem do Diogo Mainardi, que falou que ia se dedicar a derrubar Bolsonaro. Até o Mainardi estava reclamando. Imagine que ponto nós estamos. Chegamos assim realmente no fundo. Ninguém consegue defender, só os petistas. Isso causa revolta.
Porque, assim, aos olhos da imprensa, eu sou um nada. Aos olhos da imprensa, a direita, os bolsonaristas são nada. Mas ninguém vai negar que o Alexandre Garcia é um jornalista. E um jornalista com história. E um jornalista com responsabilidade. Ninguém vai negar isso. É um cara que tem um legado. Tem uma reputação. Então, quando tu vai pra cima, tu tá causando mais uma cisão social. E a turma tá vendo. E isso tá ajudando a subir a temperatura também contra os petistas. Num cenário que tá indo pro buraco. Ainda num cenário que tem aqueles problemas da fala do Lula, só mentira atrás de mentira, vingança atrás de vingança. Os jornalistas têm memória, eles acompanham as coisas. Eles lembram do que o Lula falou atrás de F, o Moro, de extirpar a direita. E essas gafes, que por mais que digam que é gafe, ele fala, pô, peraí, não é assim não. Porque essa turma fala que era gafe, que era os bolsonaristas, só que tem pra cima do Alexandre Garcia, um senhor. Peraí, né? Olha esse texto do Estadão. Olha como a imprensa tá mudando o vento, né? Desse mar agitado que é chamado Brasil. Cita vários temas, meu corpo, minhas regras, clube de orégano, apologia à ditadura, fake news sobre o governo Bolsonaro, sobre o governo Lula. Faça uma lista do que você quer ver proibido ou punido e, em troca, você vai receber o seu rótulo ideológico. O confronto de valores chegou a tal ponto que o diálogo se tornou impossível e o que se quer é o silêncio forçado do lado oponente. Ó, quem está tentando silenciar está sendo visto de uma forma ruim. Você acha que o comportamento de Eduardo Bolsonaro vai na direção de punir, de silenciar? Ou vai na direção do diálogo? Ele tá rompendo a barreira, ele tá trazendo um cara da esquerda para comentar. Pô, Eduardo, você tá dando exemplo aí, hein? Daqui a pouco o Estadão vai elogiar. Ser intolerante com os intolerantes nem sempre é uma solução viável. Tomemos um exemplo histórico. Os maiores pilares do pensamento ocidental até os dias de hoje, na ciência, nas artes, na lógica, na política, Platão e Aristóteles, eles eram críticos da democracia ateniense. É um crítico da democracia. Platão dos dias de hoje deveria ser encarcerado por pregar contra a ordem democrática, não imposto o resto do seu legado. Gente, agora pode até criticar a democracia. O que está acontecendo? Não há soluções simples para esse dilema de cercear quem quer um regime fechado. Prender e censurar os defensores do autoritarismo e espalhadores de mentiras é apenas desespero institucional de não saber lidar com esse fenômeno das opiniões transgressoras que se tornaram muito mais expostas com o advento das redes sociais. Se de um lado todo mundo fala, escreve o que quer para chocar ou sem medir as consequências, do outro até o humorista passou a ser censurado. O que é pior? Existe um certo padrão nas tentativas de proibição. São esquerdistas querendo proibir teses de expoentes direitistas. E o contrário, você não vê os tais bolsomínios querendo prender o Alexandre Garcia. Assim também como você não vê a esquerda querendo prender Marilene Chaui por dizer sem qualquer prova que Moro foi agente do FBI para prejudicar o pré-sal brasileiro. Fake news, falar de ódios, muitas vezes são algo dito por um desafeto ideológico que te choca e não mentiras. Não é com a mentira, é só porque te incomodou. Te incomodou e tu ficou com raiva. Outro exemplo, que tal frase? Lula é o responsável por um absurdo, né? Um gênio. Um gênio de um determinado povo no Brasil. Fake news. A frase a ser proibida e seu ator punido, e aí? É pra fazer o que com isso? Depende de sua paixão política. Na era do PT, o número de negros que perderam sua vida anualmente no Brasil passou de 25 mil para 42 mil, um aumento de 70%. Ou seja, os dados permitem quase infinitas possibilidades para se fazer política, inclusive essa. E aí? Política ocorre muitas vezes escolhendo fatos a favor, não necessariamente uma fake news. Mas a solução possível para nosso impasse está aberto às falas e valores dos oponentes. Tentar compreendê-los, entender as razões de seus pensamentos antes de defender sua extirpação da sociedade. Por exemplo, ir a um clube, né, e perceber que lá nem todo mundo é um monstro, que quer sair tocando terror pela frente. Para muita gente, é apenas um esporte. Discordar, debater e não querer coibir. Nunca houve e nunca vai haver uma sociedade sem proibições. É a antessala do caos e da anarquia destrutiva. Crime de ódio, por exemplo, não existe.
E com certeza, atos de 2 de janeiro, né, mostram que tem um limite e que esse limite foi rompido. Mas daí, em transformar um crime de ódio, tudo que você considera politicamente conveniente, tem sido um passo. A partir do momento em que proibir falas e posicionamentos se torna algo banal à sociedade, estará doente e longe de qualquer tipo de conciliação, que é o caminho que a gente está indo. Há uns 2,4 mil anos de filosofia, está em busca de conceitos de verdade, mentira, sem chegar a uma conclusão consensual e satisfatória. Aí ele fala várias coisas, né? Falando que se a turma conseguir determinar o que é verdade e o que é mentira, os petistas vão conseguir algo sensacional. Por fim, uma dúvida sincera. A afirmação de que fake news é crime, isso se trata de uma fake news? O que deve ser passível de crime de prisão? E vocês sabem quem foi que falou isso. Ele está falando de uma figura que é ministro de Estado, que ele não está citando o nome. Vocês estão vendo para quem esse texto foi direcionado. Ele está falando especificamente do caso do Alexandre Garcia. Olha o que a imprensa está falando. A intolerância está absurda. E é uma intolerância que no passado, essa turma é descarada. Essa turma acusou os tais bolsonaristas de intolerância, sendo que a turma de tolerante não tinha nada. Eles acusaram de muita coisa que nada foi provado. E tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Tá nítido. Tá nítido. No bolsonarismo, ninguém pedia a cabeça de ninguém. Ninguém pedia pra ninguém ir pra cadeia. Isso não acontecia. Isso não acontecia. A turma consegue ver que as coisas não são iguais. Não tem ninguém tão bocó assim. Aí analisa isso à luz do que o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer. Estender a mão e usar a própria esquerda contra a esquerda. Então seria diálogo, né? Ele tá, olha só, eu estou aberto. Eu estou, inclusive, reverberando a ideia da esquerda. Aí, o que é que a imprensa vai falar? Se essa crítica contra o lado do Bolsonaro continuar crescendo ao ponto dela furar a bolha das redes sociais e tomar os noticiários, o que é que os noticiários vão falar? Militantes petistas estão atacando o Aldo Rebelo, estão brigando entre si, estão atacando, sei lá, coisa do PCdoB porque Eduardo Bolsonaro compartilhou o vídeo do Rebelo. Imagine o eleitor de centro, imagine o liberal vendo isso, imagine até setores da esquerda vendo isso para atacar. O que é que os petistas estão fazendo? O trem está descarrilhado. O trem dos petistas está descarrilhado. Mas e aí? Vai dar ruim? Calma, calma que a gente vai chegar lá. André Marsiglia é um jurista, escreve no Poder 360, articulista lá, fala, ó, se houve desinformação a respeito dos atos do governo petista, é que o partido, com sua verba, processe o autor da declaração, mas não use a máquina do Estado. Está todo mundo vendo. São ações reiteradas que estão sendo tomadas, que está radicalizando e muito. Mas vamos continuar. Você já está batendo na hora. O vídeo vai ficar meio longo. Aí eu tava na página do Castorion, né? Falei, deixa eu ver o que esse cara tá comentando aqui, né? Fui dar mais uns bisus na esquerda. Ele escreveu um texto ontem. The Winter's Coming. Quem já assistiu Game of Thrones, né? O inverno tá vindo. Que é um período ruim. Um período de desespero. E o que o Castorion tem a falar? Críticas vindo da esquerda contra o Lula. Presta atenção. Há 20 anos, o PT chegou ao poder, no qual ficou por pelo menos 14 deles. É o 5º mandato do partido e o cinismo da esgotosfera petista ainda debate correlação de forças. Parece que a estratégia petista para acumular força deu muito errado, pois eles estão há 20 anos aplicando o programa do inimigo para o país. Já o Brasil empobreceu, se industrializou, concentrou renda, se apequenou. Deu certo? Não. Enquanto isso, no mundo real, Lula compra o Congresso com 11 bilhões de emendas no único mês. Aprova até advogado pessoal para a mais alta corte deste país. Agora começam a pipocar arrependimentos do governo petista. É só o começo. Um cara da esquerda que escreve para a esquerda, ele está falando para a esquerda que estão surgindo arrependidos. Eu acho que ele tem propriedade para falar isso. É que é gente que sempre soube que Lula faria a mesma coisa que sempre fez e nada seria diferente. Mas está sendo pior do que antes. Esses neo-arrependidos, antezinho, estavam chamando o Ciro, que prometeu revocar o teto de gastos, de fiscalista, e lhe auxiliar do fascismo. Enquanto isso, o fim do PP e do PT já levou o diesel a 6,20.
E aqui a Globo não vai conseguir passar pano. Eu espero... Se ele tiver certo nessas aqui, vai dar confusão. Mas acho que ainda não tá no momento. Prevejo greves de caminhoneiros em breve. Será? É a mesma política desde a FHC, passando por Dilma e arruinou o país. Juros altos para atrair dólares, remunerar a burguesia parasita. Ninguém de direito escreve isso, né? Escreveu burguesia, pode ter certeza. É de esquerda. Mas enfim, burguesia parasita, tripé macroeconômico, falta de investimento público, político industrial, abertura comercial e desregulamentação. Na cabeça da esquerda, quando a esquerda fala de desregulamentação, ele está falando o seguinte: você tira do Estado o poder de tomar algumas decisões e você entrega este poder, bicho, ele entrega esse poder não dos neoliberais, da Faria Lima, do mercado. É isso que eles falam. O PT é o maior fracasso da história do país. Não em capacidade de organização e tomada do poder. Isso eles são bons. Mas em capacidade de realização. E aí o prognóstico de um cara de esquerda é que essa será a herança de Lula, destruir o Brasil. Consolidação da entrega da Vale, Petrobras, Eletrobras, 20 anos de menor crescimento na história, a maior desindustrialização do mundo, o fim da esquerda, glória a Deus, irmão. E finalmente um Milei para chamar de nosso. Esse é o prognóstico. Aí veja. Fiquei ontem, eu falei, cara, eu quero entender o que é que está passando na cabeça da turma da esquerda. Olha, se esse movimento aqui tomar tração, é Bolsonaro de 2026 no primeiro turno, viu? No primeiro turno. Demorei alguns dias para concordar com Gustavo Castañón de que os conservadores não são nossos adversários por estar imerso em uma bolha. Caiu hoje a ficha de que a parcela mais pobre da classe trabalhadora é conservadora. Nosso problema são os liberais econômicos. Aí não é um comentário solto, gente. Eu cliquei para ler os comentários. Ó, Florzinha, bandeira do Brasil, PDT. Florzinha é PDT, Brizola. Perfeitamente. Mais um que concordou. Que os conservadores não são um problema, hein? Perto 22. Vem de 22 que vai dar certo. Porque assim, eles não têm... Vamos concordar, né? Eles não têm força para eleger um presidente. Então vem com a gente pra gente derrotar o PT. Aí vem outro, ó. Diego Porto. E os verdadeiros intelectuais conservadores prezam pela lógica do bem comum. Sim! Sim! Os conservadores se preocupam com a sociedade. Tu descobriu agora! É a gente que tá preocupado! Como é que tá as empresas públicas? Se estão sendo roubadas, se não estão, como estão as escolas, como estão as universidades, como estão as polícias. Meu Deus, tu descobriu agora, cidadão. A gente tá preocupado mesmo. Aí vem outro perfil. Também, mas à esquerda, por mais que tenha a bandeirinha do Brasil. Pode checar o perfil. Checa lá. Vê com quem interage. O conservadorismo é explorado por aqueles que limitam os recursos disponíveis à existência da vida. Justamente os liberais na economia se colocam como salvação, sequestrando do Estado o poder regulador dos recursos. É o que eu falei para você quando diz de desregulamentação. É tirar do Estado e dar para o mercado se autorregular e criar monopólio, implantar uma agenda ESG. É o que ela está falando. Ó. Os conservadores são bacana. É porque eles estão sendo explorados pelos liberais. Confia nos conservadores. Aperta o 22 aí. Vem com o 22 que vai dar certo. O 22 do Jair. Aí vamos dar uma olhada. Vocês vão entender agora. Vai ficar meio longo, mas a gente tem que passar por essas notícias pelo menos rápido. Diesel sobe pela 6ª semana seguida. Isso aqui não é só impacto pro caminhoneiro. Isso vai impactar no preço do frete. Preço médio, 6,18 litros. A gasolina fica estável. Sim, gente. Sem comércio. A crise de um conhecido calçadão do centro do Rio. Nem vou ler o resto, mas já entendeu. Crise. Crise no comércio. Centro do Rio de Janeiro. Miriam Leitão passando vergonha. Esse vídeo, ele viralizou. Não é possível que tu não viu.
Ela falando tanta besteira atrás de besteira. Eu vou mandar no Telegram. Tu vai ver Meletão passando vergonha mais uma vez, tentando passar pano pra inflação, que tá ruim, mas tá bom. É porque eu não passei de deflação, porque Bolsonaro na canetada reduziu o preço dos combustíveis. Guarda isso. Inflação, né? Boletim Focus. Aumenta a projeção da inflação. A inflação está sendo revisada para cima. Enquanto isso, olha o bem público, que os conservadores se preocupam. Vem para nossa bolha. Vem, estamos de braços abertos, somos do diálogo. Quem persegue, quem inquisidor é petista. Vem, irmão. Vem, tem espaço aqui. O coração de Bolsonaro é grande. O cara é bom. Perdoa todo mundo. Vocês erraram, mas agora a chance de acertar. Olha ali, ó. Governo corta 708 milhões da verba para combater criminalidade no orçamento de 24. Eu acho que o povão não gosta desse tipo de notícia. Mas vamos lá. Falta por parte do governo atenção maior ao controle do gasto e da dívida pública. Quem diz Armínio Fraga. Aí tá aqui também o Estadão falando a mesma coisa. Meta de zerar o déficit de 2024 é apertada e falta ênfase nos gastos, né? Mas você tá vendo, o governo tá cortando na criminalidade para conseguir o déficit, né? Zero. O governo tá apanhando da esquerda, tá apanhando do consórcio, tá apanhando internacionalmente, porque o Lula... Você entende agora quando eu digo para você que o Lula faz esses acenos para sua base militante? Porque a base tá rachando? Porque a base está vendo que o Lula não está entregando, que não é o Lula comunista. Você entende o que eu estou querendo falar? Quando você vê essas briguinhas acontecendo e que estão acontecendo de forma reiterada. Se você não entendeu, eu ainda vou trazer mais coisa, que é o arremate final, aqueles 2 tweets centrais do dia de ontem. Tem que estar emoldurados. Meta do déficit depende do Congresso. Isso é como a Andréa Sadi noticiou no Globo News, né? O antagonista traduziu. Tebet, jogo a batata quente do déficit no colo do Congresso. Resolve aí, o problema é meu, vai. Agora é do Poder Legislativo. Se o Brasil quebrar, a culpa foi do Lira. O PT não brinca no serviço, né? Mas não vai colar. Não vai colar. Aí veja isso também. O que é que os petistas querem? Desenvolver o Brasil. Os petistas adoram uma estatal. Adoram. E a Petrobras, né? Vide o Petrolão. Olha o que saiu ontem. Petróleo na Foz do Amazonas. Petrobras tem condição de entregar um estudo mais sólido. Quem diz isso? O careca cabeludo. O Ibama rejeitou. Rejeitou o Pedro Petróleo. Não, que mostra um estudo melhor. O Ibama vai emitir licença quando entender que os estudos demonstram a viabilidade. Enquanto isso, esfrega na cara da comunada. O petista não enxerga, mas a comunada tá vendo aí. Porque este pequeno país da América do Sul deve crescer quase 40% no ano. 40%! PIB no Brasil, 2%. E olhe lá, 40% de crescimento no ano. Estamos onde da Guiana. ExxonMobil. Lá pode explorar o petróleo. Estão entendendo? Lembra que esses dias eu trouxe em vídeo aquela frente parlamentar a favor da exploração do petróleo na Foz do Amazonas que os bolsonaristas assinaram e que foi uma ideia que partiu de um deputado do União Brasil e outro deputado do PCdoB. Eu falei, ó, os deputados estão perdendo tempo. Os deputados deviam estar pegando isso daqui e reverberando nas redes e falar aqui, ó, estamos pelo Brasil. A gente não importa se essa iniciativa está vindo de cima para baixo, para um lado para o outro, centro, esquerda, a gente está pelo Brasil. A gente quer ver a Petrobras andar. A gente quer ver uma Petrobras grande, forte. O que é que a esquerda ia falar? Nada, não pode. Ia ficar assim, ó, meu Deus, e agora? Como é que critica o Eduardo Bolsonaro se ele está expondo que o Lula traiu a esquerda? E agora vai o arremate final. O arremate final. Começando com a notícia. Ontem o Globo comentou várias coisas. O Globo, por exemplo, falou do Alexandre Garcia também. Inclusive equivaleu, né? Lula e Bolsonaro são iguais. E eu acho que não são. Mas ontem o Globo também comentou sobre os ataques dos militantes petistas. De Jean Willis a Tiago Lacerda. Personalidades que votaram em Lula viram alvo da militância petista após críticas ao governo. E aí? E essa é a turma liberal progressista.
Essa é a turma woke. Essa não é a turma do Jones Manuel. Essa não é a turma daquela galera dos tweets atrás, que tá revoltada com a do Rebelo. Essa é a mesma militância que tá lá. Olha o que o chefão do Brasil 247, um dos maiores passadores de pano que o Lula possui nesse Brasil, tem pra falar. Leonardo Atush. Lamento dizer, mas a Globo já voltou ao modo golpe. Nesse cenário, o ponto central para segurar o governo Lula e o barco da democracia eles no poder, é a economia. O que foi que a gente acabou de ver sobre a economia? Tá colapsando. E vai colapsar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Situação delicada e todo cuidado é pouco. Como é que é só Atush? Isso aqui. Ministro Paulo Pimenta, da ala ideológica do PT. Esse não tá ligado ao liberal progressismo, não tá ligado à ala da Marina Silva, Guajajara, Silvio Almeida, não. PT raiz. Raiz. José Disseu. Paulo Pimenta ontem postou a foto após os ataques aos militantes petistas e fala, ó, o que nós temos de melhor no PT do Brasil é a nossa militância. É com ela que atravessamos o inverno, ó, atravessamos o inverno. O que é que o Castanhon escreveu? The winter is coming. O inverno está vindo. E essa postagem é após o texto do Castanhon, que é de esquerda. É do PDT. Coincidências, coincidências. Vejo coincidências. Para chegarmos novamente na primavera. Militância que luta, chora, vibra, teima e nunca desiste. Graças a vocês, Lula voltou e com ele vamos transformar o Brasil. Muito obrigado sempre. O PT sai em defesa. Lula, de forma recorrente em suas viagens internacionais, está tentando bancar o bravo. O bravo e destemido comunista, se Putin vier, ele não será preso. Botou o rabinho entre as pernas. Mas você entende o porquê o Lula está fazendo todos esses acenos? A base está perdida. Não existe o projeto, a agenda ideológica do PT, ela foi traída, ela foi colocada de lado. E aí? O que você faz? Porque quem sustenta o PT é a turma que não está recebendo nada. Não tem nada para vocês. Nada. A gente está seguindo outra agenda. Se essa turma perceber que foi traída pelo Lula, quem é que vai sustentar o Lula? A Globo não vai ser, já entrou em modo golpista. E aí agora que a gente traz tudo. Bolsonaro. O que estão fazendo comigo é porque eu não acabei. O que estão fazendo comigo é porque eu ainda não acabei. Olha todas essas cisões, todas essas crises sociais que estão eclodindo ao redor do Brasil. Se eu tivesse que fazer um diagnóstico, eu acho que para saber o quão ruim as coisas vão se dar para a turma da esquerda, vai depender de quanto eles vão conseguir capitalizar ou tirar algum tipo de proveito de alguma ação contra Bolsonaro. Enquanto eles conseguirem manter Bolsonaro nos holofotes, Bolsonaro sofrendo, Bolsonaro apanhando, para a militância ficar cega do, ó, não critico o Lula, senão Bolsonaro volta. Enquanto eles conseguirem isso daí, eles vão ter um respiro. Respira, vai indo, vai empurrando com a barriga. Mas se eles não conseguirem isso daí, não conseguirem essa cortina de fumaça, eu não sei. E eu acho que se movimentos similares a esse que aconteceu ontem contra o Eduardo Bolsonaro, eles começaram também a eclodir. Consegue, olha essa postagem aqui, e começar a jogar esquerda contra esquerda, esquerda contra esquerda, aí eu acho que a coisa vai sair muito, mas muito do prumo. E em paralelo, se os petistas continuarem no modo inquisitorial que eles estão, intransigentes, com a economia em frangalhos, meu amigo, a imprensa tende a subir o tom dia após dia. Isso vai solucionar o Brasil? Não sei. O Brasil não só tem um PT de problema. Eu acho que tem muita gente também meio preocupada com os rumos do judiciário. Isso vai resolver dia pra noite? Também não acho que vai. Mas eu olho para esse cenário, para mim, a minha grande questionamento é o que é que vão fazer com o Bolsonaro? Eu acho que
A forma como o Bolsonaro lidar e conseguir, porque não depende só dele, né? Os desdobramentos em torno, eu acho que serão cruciais para a gente fechar toda essa equação. Enfim, apresentei minhas informações para amarrar minha análise. Você aí tira suas conclusões diante de tudo que está acontecendo no Brasil. E agora, se você viu, reflita. Se você não viu, veja ela depois, principalmente a minha participação no Monark e a minha participação nesse último canal que eu fui na semana passada, na turma mais à esquerda. Veja o que eu fui, veja os assuntos que eu tratei, veja a forma como, inclusive, eu apresentei à direita, disposta ao diálogo. Veja se tem alguma conexão com isso. Veja se... Será que esse menino pensou em alguma coisa? Lembra que com o Monark eu fui, né? Até montei uma apresentação para chegar lá, tendo alguns assuntos pra gente tocar o barco. No que depender de mim, trabalharei para voltarmos gigantes em 2026. Quero ver a direita lá. Não sou candidato. Quero ver o nosso Jair. Tenho esperança. Ele fala que tá aí. Não, nem penso nisso. Ele pensa. Estarei aqui. Jair Messias Bolsonaro. Conto com você, capitão. Vou mandar o Vidamira Leitão lá no canal do Telegram. Reflitam sobre isso. Reflitam nas redes. Reflitam. Quais são alguns assuntos que eu acho que vale a pena insistir, onde você realmente mostra uma hipocrisia do Lula que incomoda a esquerda, que realmente incomoda eles. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com/br, e compartilhe esse vídeo, porque eu espero estar aqui amanhã e espero ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!